Olá, mis queridos hermanos, mis hermanas, mis amigos, a todos os vecinos, de todos nosotros. Gracia y paz de la parte de Dios en Cristo Jesús sea multiplicada sobre todos. Bueno, gracias al Señor, una vez más tenemos la oportunidad de reunirnos por este medio para más un culto doméstico. Gracias al Señor que hasta aquí nos ha cuidado en este tiempo, en este periodo de cuarentena, por la situación dramática que está pasando en todo el mundo. Queridos, pero la vida tiene que seguir y nuestra caminada cristiana igual no puede parar. Nuestra conducta en este mundo lleno de oscuridad debe seguir como una luz fuerte que brilla, como una luz que sea la diferencia en este mundo oscuro. Quiero, por lo tanto, justo en este pensamiento, compartir con ustedes una palabra que está basada en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Yo leeré de verso 1 a verso 15. Si quiera acompañar, tomar tu Biblia, averiguar, conferir, por favor, será un gusto, ¿ok? Mejor todavía que lo haga. Después vamos a pasar parte por parte del texto. Lo leeremos todo. Después volveremos al inicio y vamos pasando parte a parte. Queridos, la palabra de Dios para nosotros hoy dinos así. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré
de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amém. Glória a Deus. Preciosa palavra. Preciosa palavra. Hermanos, é quase que uma despedida do apóstolo Pedro. Podemos dizer assim. Não passaria muito tempo mais e o apóstolo Pedro seria martirizado. Seria muerto também, segundo a tradição da igreja. Se está correta, Pedro foi martirizado por la fé em Cristo, por causa de sua fé. Qual crime cometeu Pedro? Nenhum. Pero foi muerto por causa de sua fé, de seu amor, de sua entrega, de sua rendição total a Cristo. E por isto não lhe importava, hermanos, lo que pudiera passar consigo, sino que o nome de Cristo fuera anunciado, proclamado, que o evangelho disseminado sobre todas as gentes. Aquele Pedro que negou a Jesus 3 vezes em la noite que Jesus foi arrestado, aquele Pedro foi crucificado na cruz, em la cruz com Cristo. Pero Jesucristo trajo a la vida um novo Pedro, Pedro cambiado, transformado e llenado de Espírito Santo, hermanos. Por isto ele poderia falar aqui de forma serena, tranquila, amonestar a igreja, a los hermanos, a los que estavam dispersos por todas as partes, mesmo sabendo que muito pronto ele seria cortado, muito pronto ele se apartaria deste corpo, muito pronto o Senhor Jesus lo pondría a descansar el sueño de los justos até el glorioso día de la resurrección. Bueno, volvamos al texto. Pedro hace su saludo, su salutación, y él se presenta por su nombre propio y también por el apodo que Jesucristo le dio cuando lo llamó para ser discípulo suyo. Simón, que era su nombre, y Pedro, el apodo que le dio Jesús, una piedra. Siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Bueno, Pedro, hermanos, antes de decir que es apóstol, que dice Pedro primero, siervo. Pedro, siervo. Bueno, como siervo, foi aprovado por Jesus para o apostolado e tornou-se um apóstolo, um tremendo apóstolo de Cristo Jesus. Glória a Deus, um proclamador do Evangelho, um agente de salvação em las manos do Espírito Santo. E aí, hermanos, ele vai dizer, alcançado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La justicia de Dios es el propio Jesús. La justicia de Dios fue manifestada por medio de la vida, ministerio y muerte de Cristo Jesús en la cruz. Por esto, hermanos, por esto que nosotros podemos nos gloriar de una cosa, nos gloriar en Cristo Jesús.
em su mérito, em su obra, em su sacrifício, já que não temos nada que gloriar-nos a nós mesmos, sino em la graça, em la virtude, em la obra de Jesucristo. Queridos, e ele vai dizer, uma fé igualmente preciosa que a nossa. O apóstolo está dizendo que a todos os salvados por Cristo Jesús, hermanos, les são oferecidas, les são dadas uma fé igualmente preciosa que a de ellos. Isto é muito importante porque é muito comum que muitas pessoas pensam assim: eu queria ter a fé de Cicrano, de Beltrano, de Fulano. Hermano, sea tú mismo, tenga tu fe, la fe que Jesús le dio a ti. Esta é preciosa. Use esta fé, tome esta fé e hazla prosperar. Bueno, de isto o apóstolo vai falar um pouquinho mais adelante e aí volveremos neste ponto. Okay? Volvemos ao verso 2. Graças e paz os sejam multiplicadas em el conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesucristo. Hermanos, aprendemos algo muito importante neste final de saludo de Pedro, que graça e paz nos pueden ser multiplicadas. E isto tem uma relação muito forte com nosso conhecimento de Jesus. Significa dizer, hermanos, que se queremos ser multiplicados, abundados, desbordados em graça e paz, é necessário que sigamos conhecendo a nosso Senhor e Salvador Jesus. Não devemos dar-nos por satisfeitos e dizer, já basta, já lo conosco lo suficiente. Aún não, todavía falta. É necessário seguir conhecendo e prosseguir em conhecer a nosso Senhor Jesucristo. Esto, sem dúvida alguma, resultará em abundante graça e paz em nossa vida, crescendo, crescendo e crescendo. Não pare, não detenga-se. Siga buscando mais e mais do Senhor Jesus. Hagamos isto. Amém? Queridos, verso 3. Com todas as coisas que pertencem à vida, como todas as coisas que pertencem à vida e à piedade, nos han sido dadas por su divino poder, mediante o conhecimento de aquele que nos chamou por su glória e excelência. Aqui, mais uma vez mais, o apóstolo ratifica, ele confirma, fortalece esta sua declaração, hermanos. Todas as coisas, queridos, que pertencem à vida e à piedade, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bueno, el conocimiento de Él es de extrema importancia. Obviamente, no lo conocemos primero, sino que Él, nos conociendo y habiéndonos elegido, nos salvado por causa de esta su gracia, su obra, pudimos nosotros tener conocimiento de Él. Pero no debemos nos detener en esto y seguir avanzando, conociendo más y más a nuestro Señor, acercándonos más de Él por medio de nuestro relacionamiento con Él. Hermanos, el texto escrito por el apóstolo sigue y tenemos aún preciosísimas lecciones de vida, de fe adelante. Vamos al verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Bueno, es hecho que todos sabemos y concordamos que grandiosas, preciosísimas promesas nos han sido dadas
por nuestro Señor y Salvador. Pero una pregunta debe ser respondida, hermanos, ¿para qué? ¿Para qué? El texto sigue, no mismo verso 4, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Queridos, nuestra naturaleza humana definitivamente es caída, es falla, es corrompida, es manchada por el pecado. Desde aquel triste y fatídico día en que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron contra Dios, comiendo del fruto que Dios prohibió y cometiendo así un gravísimo pecado, que nuestra naturaleza fue corrompida. Ya no es la misma original, creada en perfección, en santidad, en pureza total. Por esto, queridos, es necesario que seamos participantes de la naturaleza divina. Bueno, a este respeito, yo prediquei em dias passados e também em um devocional por la manhã, a respeito de Romanos capítulo 12, os primeiros 2 versos. Allí somos orientados por Deus, por sua palavra, hermanos, a manter-nos firmes em Deus, servindo ao Senhor com todo o que somos, pero devemos passar por uma renovação, por um cambio de mente, de mentalidade. Tenermos a mente de Cristo, obviamente. Mientras que estamos en este mundo aún, no podremos ser perfectos, pero podremos pasar por un cambio importante en nuestra mente, nuestra mentalidad ser transformada y que la mente de Cristo pueda gobernar nuestro ser, nuestro vivir, nuestro cuerpo, nuestro ser total, queridos. Bueno, hermanos, chegamos a um ponto extremamente importante. Isto é um processo e deve ser um processo contínuo. Não deve ser interrompido e tampouco devemos dar-nos por satisfeito e como um atleta que está correndo na pista e já alcançou a metade e dar-se por satisfeito e vuelve a sua casa dizendo, bueno, não cheguei ao final, pero alcancei a metade. Não, insista, pero estou com dolor, estou me cansado, eu tropecei em uma pedra e caí, ok, me dañei as rodillas, não posso seguir. Levanta-se, aunque seja mancando, aunque seja com dificuldade, aunque cueste mais tempo, pero siga, não pode correr, camina, não pode caminhar, va arrastrándose, pero não se detenga, alcance a meta, não vuelve hacia atrás, não saia para os lados, nem direita nem esquerda, siga adelante a la meta, alcance, em nome de Jesus. O apóstolo, hermanos, depois de falar todo o que já aqui analisamos, ele vai dizer, vosotros também, poniendo toda diligência, não é possível alcançar a meta sem diligência, sem dedicação, sem estar completamente obstinado, determinado a alcançar a meta. Diligentemente, hermanos, nos orienta o apóstolo por el Espírito de Deus. Vosotros também, poniendo toda diligência, por esto mismo, añadid a vuestra fé virtud. El gran problema, hermanos, é que uma grandiosíssima parte del pueblo cristiano y el mundo, y debemos nosotros, tú y yo, estarmos atentos para que não caigamos em el mismo problema, ou se já estamos metidos em el mismo problema, a palavra de hoje vem nos alertar, nos despertar, nos hacer levantar e tomar uma atitude. Mira,
añadir a la fe virtud, ya que una gran parte de los cristianos dicen, ¿sabe qué? Yo tengo fe en Jesús, ya, basta. Y ya se considera a sí mismo un cristiano y estoy listo para ir al cielo. ¿Estás seguro? Seguro. Hermanos, es verdad que fuimos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Pero es todo. Para por ahí, como escuchamos en la predicación en lunes por nuestro querido pastor Diego Lima de Bolivia, hermanos. De hecho, queridos, es solo tener fe en Jesús y acabó. No necesita arrepentirse. Venga como estás y permanezca como estás. No. Esta fe no va a servir para nada, sino para te alejar aún más de Cristo. Esta fe que no produce arrepentimiento, esta fe que no produce cambio, esta fe que no nos lleva a un crecimiento junto a Jesús, esta fe que no nos hace crecer más en conocimiento de Jesús y a ir siendo moldeado por la naturaleza divina. Esta fe va a servir de testigo contra nosotros en tribunal de Cristo. Porque se nos foi dada a fé, então nos foi dado também a obrigação de crescer em fé, de crescer, de caminhar, de seguir adelante. Queridos, añadir a la fé virtud e a la virtud conhecimento e al conhecimento el dominio próprio e al dominio próprio la paciencia y a la paciencia la piedad y a la piedad el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Virtud, conhecimento, domínio próprio, paciência, piedade, afecto fraternal, amor. Queridos, del fruto do Espírito Santo, que vamos a encontrar também em Gálatas capítulo 5, verso 22, allá está el fruto do Espírito com suas várias características. En aquele texto nos são apresentadas pelo menos 9 características. Aqui encontramos, queridos, 7 características do fruto do Espírito que deve haver em la vida de cristiano. Em la naturaleza, agora dominada por la naturaleza divina. La naturaleza humana, subjugada, bajo, dominada por la naturaleza divina. Devemos perseguir, prosseguir firme nesta pista aqui, porque a meta está delante de nós, adelante de nossos olhos. Vamos ao verso 8. Porque se estas coisas estão em vosotros e abundam, não os deixarão estar ociosos, nem sem fruto, enquanto al conhecimento de nuestro Senhor Jesucristo. Bueno, não seremos um árbol estéril que não produz fruto, sino um árbol bonito, pero más que esto, un árbol, hermanos, que produz frutos, un árbol fructuoso. Y no solamente que produz frutos, sino que produz buenos frutos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú vives en una constante búsqueda de conocimiento de las más variadas cosas de la vida, ok, no hay problema, pero no se olvide de que la palabra de Dios ya nos ha enseñado al final del libro de Eclesiastés, los últimos versos, el sabio nos dijo que esto, hermanos, no tiene fin.
al final será cansancio y agotamiento y nunca sabrá todo, pero la búsqueda de conocimiento de Cristo, al contrario, nos producirá gozo, paz, abundante gracia, como ya nos dijo Pedro en el inicio del texto en su saludo. La búsqueda por conocimiento de las cosas del mundo es útil, pero en nada va a producir en nosotros salvación, crecimiento espiritual. Pero la búsqueda del conocimiento de Cristo, sí. Entonces, si buscamos conocer tantas cosas en esta vida, y no está mal, que busque, pero no permita que la búsqueda por conocimiento de las cosas de este mundo pueda ser más grande que la búsqueda por conocimiento de Cristo Jesús. Porque la primera va a producir al final de su vida cansancio y agotamiento, pero la segunda va a producir gozo, paz y alegría en espíritu, abundante gracia y paz de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, qué preciosa palavra. Reciba esta palavra em tu vida. Reciba, hermano. Toma posse desta palavra. Guarda em tu coração. Pratique esta palavra e verás que tu vida poderá ser muito melhor. Sim, lhe garantizo. Óbvio que será melhor. Bueno, verso 9. Mira isto, ojos. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es como el atleta que no puede ver, no logra ver un palmo adelante de su nariz. La meta está quizás a 10 metros, pero ele está tão agotado, tão cansado, pero não logra, porque é cego. A meta está allí e ele não pode ver. Ai, sabe que já não puedo mais. Pero se ele pudera ver que a meta está justo allí, não crees que ele teria mais um pouco de força? Sua adrenalina não seria fuerte, grande o suficiente para darle um impulso mais e alcançar? Óbvio que sim. Pero es ciego, su vista es corta. Pero el atleta de Cristo, aquel, hermanos, que pone en práctica estas orientaciones, que sigue añadindo a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio próprio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal el amor. Los que persisten en esto están mirando la meta. Desde muy lejos, desde el punto de partida, ya puede vislumbrar la meta. Y sabes dónde está y no desiste. Es subiendo montaña, bajando montaña, en desierto, por las veredas, cruzando el Mar Rojo, caminando por el desierto, sea lo que sea, pero está con los ojos en la meta porque puede ver. Gloria a Dios, qué preciosa palabra. Pero lo que no tiene esa cosa es ciego, queridos. Lamentablemente ciego. ¿Por qué? Es lo que ha olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Es lo que dijo el pastor anteriormente. Venga como estás y permanezca como estás. Ciego. Porque Dios nos llama a la purificación. Nos salvó siendo nosotros pecadores, caídos en nuestras concupiscencias e injusticias, y Dios nos llamó y nos amó de esta forma que estábamos. Pero Dios no quiere que sigamos así. Debemos seguir firmes en la purificación de nuestros antiguos pecados mediante la sangre de Cristo y crecer en esto mediante el conocimiento de nuestro Señor. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad de hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, el gran problema, la persona se siente vocacionada. Ok, yo tengo la vocación de Cristo, yo fui electo por Cristo, pero mis amados,
a orientação aqui não é apenas ter estas coisas conceitualmente, sino hacer firme estas coisas, é confirmá-las em dia a dia, é ir confirmando, dando pruebas, demonstrações, não solamente internas, sino também externas, que lo que passou por dentro de nós pueda ser exteriorizado, porque dijo Jesús que somos luz, e uma luz não se encende e põe debaixo de uma caja, de um cajón, escondido, não, a luz está em el velador, para que dê luz a todos que estão na casa. Se toma a luz e la põe onde? Em el velador, para que dê luz a toda a casa. Queridos, é importante saber que devemos sim ter o conhecimento conceitual de las coisas de Deus, pero mucho más que isso, a vida prática de lo que nos ha dado o Senhor. Uma fé viva e actuante, como ele vai dizer o apóstolo Santiago, hermanos, a fé sem obras é uma fé muerta, inútil, de nada sirve. Queridos, e aí a palavra do Senhor nos diz assim: porque de esta maneira os será otorgada amplia e generosa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Glórias a Deus. Aleluia. Então, hermanos, sigamos nestes consejos, nestas palavras, e as puertas do reino do cielo estão totalmente abertas, e somos invitados a entrar e a desfrutar deste reino, a servir neste reino, porque o rei deste reino é nosso Senhor Jesucristo, o grande e verdadeiro rei de los reis. Aleluia. Por esto, eu não deixaré de recordaros sempre estas coisas, aunque vosotros las sepáis e estéis confirmados em la verdade presente. Queridos, a vezes passa que uma pessoa diz assim: chuta, de novo o pastor vai predicar sobre este assunto, já ouí muito isto. Não caia neste engano. Não permita que a natureza humana caída te engane, meu querido. Não entre nesta trampa. Não penses que já ha escuchado lo suficiente. Le garantizo que não. A palavra de Deus, que acabamos de analisar um rato atrás, dijo que não. Devemos seguir. O apóstolo Pedro, uma autoridade apostólica, dijo aqui que não. Aunque ustedes já sepan de esto, dijo Pedro a sus lectores, eu insisto em recordá-los de novo. Não importa se já he predicado a ustedes esta coisa, predicarei uma vez mais e outra e outra. ¿Por quê? Porque ustedes não podem jamás olvidar-se de isto. Isso que aconteceu, hermanos, com estas pessoas, em versículo 9, que se olvidaram de la purificação de seus antigos pecados. Quedou-se uma pequena raiz allá em coração, e esta raiz vai brotar, vai crescer, e torna-se um árbol outra vez, um árbol daninho. Queridos, então Pedro dijo: hermanos, aunque ustedes já sepan de isto, pero eu seguiré hablando de isto, para que não vos olvideis desta verdade presente. Por lo tanto, jamás caiga na trampa de pensar: já não quero nem escutar este mensagem, porque o pastor já ha predicado isto. Porque já vi isto em outro canal, porque já assisti isto na igreja, porque irmão fulano já predicou, eu mesmo já prediquei sobre isto. Não, escute e receba com atenção esta palavra de Deus em tu vida. Mira, hermanos, o apóstolo vai dizer: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, y el despertaros
com amonestação. Hermanos, Pedro dizia, hermanos, mientras que estou aqui com vocês, eu vou seguir despertando vocês, amonestando vocês. Sabe o que é isto, hermanos? É aquele último fruto que foi apresentado em verso 7. Apóstolo Pedro havia añadido amor à sua vida. Aquele apóstolo raro que existia, aquele homem raro do princípio, havia sido transformado em um apóstolo tremendo, em um pastor que amava suas ovelhas. E depois de añadir todas as coisas, hermanos, depois de añadir a la fé virtude, conhecimento, domínio próprio, paciência, piedade, afeto fraternal, o apóstolo añadiu amor a sua fé. E por este grande amor e este afeto fraternal que ele nutria por el rebanho de Cristo, é que ele dizia, hermanos, não vou desistir, vou seguir amonestando e despertando ustedes, para que sigam no conhecimento de Cristo e na purificação de vuestros antigos pecados, sabendo que em breve devo abandonar o corpo, como nosso Senhor Jesucristo me ha declarado. Hermanos, já estava muito clarito para o apóstolo Pedro que o tempo de sua partida estava cerca. O apóstolo seria chamado por Cristo e o Senhor o pondria para descansar. Isto seria por el caminho del martírio. O apóstolo entraria por la puerta del martírio e sairia de outro lado. Isto por meio de la muerte. Ele agora descansa a partir de sua muerte, esperando o glorioso dia de la ressurreição, inconsciente, já não sabendo de nada do que passa aqui, porque está muerto, e os muertos de nada sabem, nem tampouco jamás foram para o cielo, ou tampouco para o supuesto inferno. Quem morreu está muerto, totalmente muerto, como dice a palavra de Deus em Eclesiastés capítulo 9, hermanos, versículo 5 adelante, e também verso 10. Pero o que passa, queridos? O apóstolo sabia que isto estava se acercando dele. Jesus já lhe havia revelado. E o apóstolo, aún sabendo a preocupação, o cuidado e o amor que nutria por el rebanho de Cristo, lo impulsava a seguir ensinando, predicando, amonestando, despertando a igreja do Senhor para que prosseguisse firme no conhecimento de Cristo, na purificação de seus antigos pecados, na comunhão do Senhor, na vigilância diária. E aí ele disse, hermanos, também eu procurarei com diligência que depois de mi partida, vosotros podais em todo momento ter memória de estas coisas. O apóstolo Pedro foi, pero inspirado por Espírito Santo, deixou estes escritos poderosos, además de todo que já foi escrito de ele também em los demás livros, principalmente em Hechos. Pero aqui, hermanos, ele escreve estas duas cartas, primeira e segunda carta. Ele se foi, ele partiu, pero nos deixou um legado. Por a inspiração divina, nos deixou um legado, para que não nos olvidemos de nosso dever, de permanecermos firmes e com a memória al dia, hermanos, com as ensinanças de nosso Senhor Jesus. Queridos, ojalá que esta palavra le haya tocado el coração. Não se olvide. ¿Crees que um dia passou a crer em Jesus e já é todo? Isto é todo em el primeiro momento, pero já não é todo em sua trajetória cristiana. Este é ponto de partida, ok? Eu creio em Jesus. Bueno, tu já está em ponto de partida. E que esta crença sua em Jesus ha produzido em sua vida?
¿Dónde están los frutos producidos por esta fe que lhe foi dada? Está añadindo a la fe la virtud, a la virtud conocimiento, está añadindo al conocimiento también la paciencia, la piedad, a la piedad el afeto fraternal, al afeto fraternal el amor. Para e pensa, se mi fé, se a fé que me foi dada não está produzindo nada, é uma fé muerta. É como o homem de cuya parábola de los talentos Jesus nos conta, que recebeu talento e lo sepultou. Bueno, sobre isto hablaremos em outro dia, em outra predicação, pero ele sepultou, ele cavou e enterrou seu talento. Não produziu nada. Tu enterrou seu talento? É momento de despertar. Te amonesto em nome de Cristo. Despértate, levántate e haz brilhar tu luz em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Vamos orar a nosso Deus. Padre Santo, querido Deus, aqui concluímos esta palavra, Senhor. Muitíssimas graças, Deus, por esta oportunidade. Allá de mim, que recebi, Deus, de esta palavra, Senhor. Também a los que me escucharam, a los que estão me vendo en este video, ou escuchando por algum áudio, Senhor, que igualmente sejam bendecidos, tocados por esta palavra. Deus, nossa fé deve produzir muito mais em nós que convencimento, uma conversão verdadeira, crescimento contínuo, os frutos de tu Espírito em nossas vidas, frutos que sejam notórios, Senhor, como uma luz que não pode ser escondida. Senhor, em nome de Jesus, bendiga a cada família, a esta pessoa que además de luchar, de seguir firme neste caminho, também tem que enfrentar as lutas da vida. Pero cada uma cada característica desse fruto do Espírito que nos foi apresentado nesta predicação, cada uma de elas será muito útil em cada situação da vida. Muitos, Senhor, han sofrido tanto e caído em la desesperação por não saber o que fazer, por estar faltando este fruto em sua vida. Estas características de uma mente cambiada, de uma pessoa dominada por la natureza divina. Senhor, em nome de Jesucristo, ajude a todos nós. Nossa natureza juega contra nós. E muitas vezes ela ha ganado esta luta. E é por isso que tropeçamos e caímos. Pero, Senhor, queremos cada vez mais sermos governados por sua natureza, por seu Espírito, por sua vontade. Em nome e para a glória de Jesus, ser com cada um, hoje e sempre. Amém. Muito bem, meus queridos, hasta aqui chegamos. Muitíssima graça por nos acompanhar hasta este momento. Ojalá que siga firme nesta proposta de Deus para nossas vidas. Queridos, se queira que mais pessoas assistam, vejam esta palavra, por favor, comparte com esta pessoa. Bem, meu canal é este aqui, João Batista, diagonal, Igreja em Casa. Envie para seus amigos, seus parentes, comparte esta palavra. Quizás queira Deus bendecir estas vidas também através desta predicação. Allá em meu canal estão todas as predicações que empecé a hacer desde o início de quarentena. Desde a metade de março de 2020 adelante, 3 vezes por semana. São 3 mensagens por semana. Vaya, acede ao canal, comparte, se pueda inscrever-se e, bueno, e clicar la campanita, tu será notificado a cada vez que subo um novo mensagem. Por que, pastor? Tu queres que compartamos? Realmente, hermanos, eu digo em la presença de Deus,
não é por interesse comercial. Este canal não é comercial. Este canal é um meio de proclamação do Evangelho, ok? Não tenho pretensão nenhuma, sino que o mensagem pueda ser anunciado lo mais ampliamente possível. Se pueda, por favor, se não lhe custar nada, inscreva no canal e indique para outros, para seus conhecidos. Ajude-nos a alargar, a ampliar nossas fronteiras, ok? Le agradeço muito. Además de assistir a mensagem, inscreva-se no canal. Ajude-nos a ampliar as fronteiras e a seguir anunciando este mensagem em nome de Jesus. Graças a todos, graças em nome de Jesus. Bendiciones e hasta pronto.